Olá pessoal, hoje nós iremos ver a chamada Revolução Verde. Antes de tudo, vamos nos situar o contexto geopolítico da época da chamada Revolução Verde. Ocorreu na época da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e a partir daí veio a Guerra Fria. Então, a época em si que ocorreu a chamada Revolução Verde foi em meados da década de 50. Falando em Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica do mundo inteiro de duas potências, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Os Estados Unidos, eles usavam o modo de produção capitalista, enquanto que a antiga União Soviética usava o modo de produção socialista. Então, cada uma dessas duas potências queriam influência no mundo inteiro. Elas se rivalizavam entre elas. Não ocorreu um conflito direto entre essas duas potências. Havia uma tensão entre elas. Então, foi nesse contexto que ocorreu a chamada Revolução Verde. Bem, o mundo, até hoje, desde aquele tempo, existem vários países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos são os países mais pobres, tá? Nesses países subdesenvolvidos, há vários problemas sociais. Um deles é o problema da fome. A fome é um problema crônico desses países, desde aquele tempo, em meados da década de 50. Então, a fome ela pode gerar insatisfação popular. A insatisfação popular, os focos de insatisfação de forma constante, gera revoluções que podem modificar a estrutura desses países. Então, se a fome persistisse, esses países subdesenvolvidos poderiam romper com os Estados Unidos, olha só, rompimento com os Estados Unidos, e futuramente se alinhar à ex-União Soviética, adotando modo de produção socialista. Então, havia esse tal risco desses países subdesenvolvidos em se tornarem países socialistas, rompendo relação com os Estados Unidos. Só um exemplo, tá, de países subdesenvolvidos, nós temos o continente africano. A África é dividida em duas grandes regiões, a África do Norte, como está na legenda, e a África subsaariana. A África subsaariana engloba países muito pobres. Tá? Muitos países com vários problemas sociais estão na África subsaariana. África subsaariana é porque está ao sul do deserto do Saara, daí a nomenclatura. Outro exemplo de países subdesenvolvidos, tá, é a Ásia Meridional. Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Myanmar. Então, são exemplos de países também subdesenvolvidos. Temos também a América Latina, onde se engloba o Brasil. Tá, agora olha só. O que os Estados Unidos fizeram nesse contexto? Ampliar a produção agrícola em países subdesenvolvidos como forma de acabar com a fome nesses países. Bem, então, os Estados Unidos, eles pensaram ampliar a produção agrícola. A produção agrícola ampliada, a fome acaba. Porque quanto mais gêneros alimentícios produzidos, mais pessoas serão alimentadas. Acabando com o problema da fome nesses países,
acabou o risco do mesmo se tornarem socialistas. Olha só, então os Estados Unidos queriam unir o útil com o agradável, né? Acaba com a fome, acaba com o risco socialista nesses países. Então, o pensamento foi esse, tá? A cartada, no caso dos Estados Unidos. Agora sim, vamos definir mais exatamente o que foi a Revolução Verde. Já expliquei para vocês que o objetivo da Revolução Verde é aumentar a produção agrícola. Então, para aumentar a produção agrícola, o que foi feito? Mecanização, tá? Uso de máquinas no plantio, na colheita, tá? Fertilizantes químicos, agrotóxicos, transgênicos, tudo isso foi adotado na Revolução Verde com o objetivo de aumentar a produção agrícola. Tá, e aí? Aumentou a produção agrícola? Sim, aumentou. Mais tecnologia, maior é a produção. E aí? E a fome foi resolvido? Negativo. O problema da fome não foi resolvido. Ué, mas o objetivo não era combater a fome? Sim, o objetivo da Revolução Verde era combater a fome, mas não atingiu esse objetivo. O objetivo que eles atingiram foi aumentar a produção. Então você vê que o problema da fome não está exclusivamente na produção, mas sim no acesso. Ou seja, a distribuição, tá? A produção de alimentos no mundo inteiro é mais do que suficiente para alimentar a todos. Mas aí o acesso ao alimento é limitado, porque muitas vezes o alimento é dito como uma mercadoria. A Revolução Verde ampliou a monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto, monocultura, tá? Aquilo que dá lucro, rentabilidade. Olha só, os países pobres. Os países pobres, ao invés de produzirem seu próprio alimento para alimentar sua população, começou a produzir para o mercado externo. Ou seja, países pobres produzindo muita monocultura exclusivamente para alimentar o mercado externo. Então você vê que tem muitas transnacionais interessadas nesse mercado, né? Então a fome não foi resolvida, né? E aumentou a concentração fundiária, tá? Aqueles que já tinham mais terras começaram a ter cada vez mais e mais propriedades, terras. Tá? Então a Revolução Verde beneficiou somente os grandes produtores. A fome não acabou. Tá? Vamos ver agora a chamada Revolução Verde aqui no Brasil. Um estudo de caso, tá? Vamos dar um exemplo, a chamada soja. Na tela, tá? A soja é uma leguminosa que é muito requisitada lá no mercado externo. A soja ela está se expandindo para o cerrado. Bem, olha só. O que é um cerrado? O cerrado é um bioma onde as árvores, os arbustos possuem troncos retorcidos, mas as suas raízes são muito profundas. As raízes do cerrado são muito profundas e isso facilita a infiltração da água das chuvas. Consequentemente, o cerrado, ele podemos dizer que é a caixa d'água do Brasil, porque alimenta a nascente dos grandes rios brasileiros, tá? Então, o cerrado, ele alimenta, vou repetir, alimenta a nascente dos grandes rios brasileiros. Sem o cerrado, o volume de água dos maiores rios do Brasil, tá, vai diminuir. Tá, vamos voltar agora para a soja. A soja inicialmente começou onde? Aqui no Brasil, lá na região sul. Ela se adaptou a um clima mais ameno no caso, né? Então aqui no mapa você observa
na década de 70, essa parte amarela, tá? Aqui que era a área de cultivo da soja, em maior parte na região sul do Brasil, tá? Agora em 2003, como que está o cultivo da soja? Em 2003, a soja se expandiu muito para o centro-oeste do Brasil, tá? Então, o centro-oeste do Brasil recebeu muita soja. E nessa localidade é onde se encontra o Cerrado, tá? Então, olha só, no centro-oeste do Brasil se encontra o Cerrado. E foi lá que a soja se expandiu, o que promoveu um desmatamento do cerrado, né? Uma degradação do cerrado em função da expansão do cultivo da soja. Mas antes disso, tá, os solos do cerrado eles eram ácidos. Tá? Olha só, os solos do cerrado são naturalmente ácidos. Então, não dava para plantar soja. Porém, nesses solos, introduziram um carinha aqui chamado calcário. Tá? O calcário viabilizou o plantio da soja, ou melhor, a prática agrícola em áreas de cerrado. Então, a soja se expandiu, que foi uma beleza. Tá? Já falei para vocês, desmatamento, degradação do cerrado, que cada vez mais está sendo desmatado. Esse fenômeno é a chamada expansão da fronteira agrícola. Expansão da fronteira agrícola é áreas que onde antes eram florestas ou então alguma formação vegetal nativa, agora está sendo ocupada pela prática agrícola. Tá? Depois do cerrado, o que vem? Ela mesma, a Amazônia. A Amazônia ela está na mira da expansão da fronteira agrícola, tá? A nossa Amazônia. Vemos muitas reportagens dizendo sobre a expansão do desmatamento na Amazônia. Então, tudo isso é motivo o quê? Da ganância, da cobiça. O desmatamento gera lucro nas mãos de alguns. A degradação ambiental é um risco para todos nós. Mas, enfim, a herança da Revolução Verde é isso. Aumentar sem precedentes, produzir sem levar em consideração a degradação do meio ambiente. Aí você pensa, poxa, e o governo? O que o governo faz? O governo? Bem, melhor nem comentar, né? Então, nossos agradecimentos, tá? E abraços. Obrigado.